queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula hoje sobre adjunto adverbial. Isso, o que é, como vive e o que come, isso e muito mais é o que nós veremos no nosso FabFlix, o seu streaming de língua portuguesa. Sim! E no episódio de hoje, então, vamos analisar e compreender os usos dos adjuntos adverbiais. Mas o que já sabemos, né? O que vimos aí em episódios anteriores do nosso FabFlix. Bom, vimos aí a definição de morfologia, certo? Vimos também o que é um advérbio e agora veremos o adjunto adverbial, que é o nome que se ganha o advérbio na sua função. Sim, então vamos lá. Adjunto adverbial nada mais é do que um termo que indica circunstância ou intensifica o sentido de um o quê, Fabi? De um verbo ou de um adjetivo ou de um outro advérbio. Então são essas três palavrinhas que o adjunto adverbial pode então indicar uma circunstância. Isso mesmo, exatamente. Mas, ok, Fabi, mas o que seria então uma circunstância? Isso é ainda mais tranquilo. Quando eu falo de circunstância, eu estou indicando uma circunstância de tempo, ou uma circunstância de lugar, ou também uma circunstância de certeza, intensidade. Sim, uma circunstância de intensidade, uma circunstância de afirmação, ou uma circunstância de negação, ou ainda uma circunstância de modo. Ou, por último, mas não menos importante, uma circunstância de dúvida. Fabi, mas só existe essas circunstâncias? Não. Tem muito mais, gente, mas hoje, neste episódio, nós vamos se concentrar nessas circunstâncias aqui que eu apresentei para vocês. E aí, morfologicamente, o nosso adjunto adverbial nada mais é do que um advérbio ou uma locução adverbial. Simples assim, Fabi. E aí a gente viu que essas circunstâncias de tempo, lugar, modo, afirmação, negação, essas circunstâncias também apareciam no meu advérbio. Sim! E continuará aparecendo aqui no meu adjunto adverbial, são as mesmas circunstâncias. Olha lá, ela resolvia tudo apressadamente, certo? Apressadamente, morfologicamente, ele é um advérbio e quando coloco ele diante de uma oração, ele também, pela sua função, né, que ele desempenha dessa circunstância, ele vai ser chamado de adjunto adverbial, nesse caso de modo, a maneira como ela resolvia as coisas, certo? Então, ele será um adjunto adverbial de modo. Outro exemplo também é quando eu faço uso das locuções adverbiais. Então, ela resolvia tudo às pressas. Às pressas é uma locução adverbial aí que também está indicando como ela resolvia também um modo, certo? Só que num eu tenho morfologicamente um advérbio e no outro exemplo eu tenho morfologicamente uma locução adverbial. Tudo bem? Então vamos agora às nossas circunstâncias. Então são essas que nós veremos hoje: tempo, lugar, intensidade, afirmação, negação, modo e dúvida. Então vamos para o primeiro, que é o meu tempo. Então, se eu tenho lá uma oração simples, certo? Fabi nasceu. Uma oração simples que desempenha todo o seu papel, porque eu entendo perfeitamente o que a mensagem está transmitindo, certo? Fabi nasceu. Mas se eu quiser dar mais alguns detalhes, algumas circunstâncias, por exemplo, como o tempo, eu vou colocar na minha oração, por exemplo, um ano. Fabi nasceu em 1985. Abafa o caso. Mas eu ainda posso continuar dando mais algumas circunstâncias de tempo. Por exemplo, eu posso dizer que a Fabi nasceu em 1985 em uma quinta-feira. Fabi, em uma quinta-feira? Você lembra? Sim, gente! Olha aí o calendário de 1985 para vocês verem, ó. 3 de outubro, uma linda quinta-feira.
E só, Fabi? Não, eu posso ainda dar mais uma circunstância de tempo. Eu posso dizer, por exemplo, que a Fabi nasceu em 1985, em uma quinta-feira à noite. Olha quantas circunstâncias. Então perceba que o meu adjunto adverbial, ele nos oferece mais informações, mais detalhes dessas informações aí para nós, certo? Através das circunstâncias. Agora vamos ver então lugar. Sim, continuo com a mesma oração ali simples que tem significado completo, certo? Fabi nasceu. Basta. O significado já está todo nessa oração. Não preciso de mais nada. Mas eu quero dar mais informações para vocês. E aí eu vou dar para vocês agora uma circunstância de lugar. E eu vou dizer que a Fabi nasceu em São Paulo. Sim, é verdade. Nasci aqui em São Paulo, sou paulistana. Olha aí. E vou dar mais uma circunstância de lugar. Eu vou dizer que a Fabi nasceu em São Paulo na maternidade Santa Marina. Nossa, Fabi, isso que é gostar de dar detalhe, né? De dar informação. Pois é, na maternidade Santa Marina. Eita! Vamos ver agora uma outra circunstância, a circunstância que nos dá intensidade. Então eu também tenho uma oração que tem sentido completo aí nela, certo? Fabi é feliz. Mas eu quero dar a intensidade na minha felicidade, gente, que não é pouca, não. É muita felicidade que eu tenho com vocês, certo? Oh, beleza. Eu sou feliz, gente, de fato. Vamos para outra circunstância agora, essa de afirmação. E aí também fica fácil, né, gente? Porque afirmação é quando você afirma. Ah, tá, Fabi, sério? Olha que bom que até a classificação aí dos adjuntos adverbiais são bem tranquilas, né? Porque é bem óbvio, né? De tempo, tempo. Lugar, lugar. Intensidade, né? Mostra aí um processo de intensidade. Afirmação, gente, muito tranquilo, né? E aí eu trago a seguinte afirmação aí: eu amo. Essa oração, ela já traz em si, né, uma mensagem afirmativa, mas eu quero dar uma circunstância para detalhar melhor esse meu processo de amar. E aí eu coloco para vocês o advérbio realmente eu amo. Sim, realmente é um adjunto adverbial de afirmação. Eu também tenho, já que eu tenho a circunstância de afirmação, eu também terei a circunstância de negação. E aí eu tenho a mesma oração, eu amo, mas agora eu coloco um adjunto adverbial para negar esta oração. E é o não, eu não o amo. Claro que tem outros exemplos, tanto de adjuntos adverbiais de afirmação como de negação também, certo? Vamos para a próxima circunstância agora de modo. E aí o modo é como determinada situação ocorreu. E aí eu coloco a seguinte oração também com sentido completo, que é ela dançou. Quem dança, dança, gente. Mas aí eu quero dizer para você como ela dançou, o modo como ela dançou. Eu quero te dar este detalhe, essa circunstância de modo. E eu digo para você, então, que ela dançou alegremente. E esse alegremente é o modo como ela dançou. E aí eu classifico como adjunto adverbial de modo. Olha que coisa boa, não? E aí, a nossa última circunstância que veremos hoje na aula, que é a de dúvida. E imagina o que ela expressa, gente. Dúvida. Então, se eu tenho, por exemplo, uma oração como essa, eu faço essa viagem e eu quero expressar aí a minha dúvida, eu utilizo um adjunto adverbial de dúvida, como é o caso de talvez. Eu talvez faça essa viagem. Veja que também eu preciso fazer uma modificação do meu verbo aí, né? Coisa que nas outras orações eu não precisei. Nessa daí eu vou precisar. Eu talvez faça essa viagem. Pois é. E é isso, gente. Essas são as referências da nossa aula. E até um próximo episódio do FabiFlix. Beijo!